amém? Porque o Espírito Santo tem para nós hoje uma mensagem para todos nós. Então eu quero falar de você, mas quero falar para você. Quero falar do seu encontro no corpo de Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre onde é o meu lugar no corpo de Cristo Jesus. Sabe, queridos, o fato das pessoas não entenderem como elas se encaixam no chamado, como elas se encaixam na igreja, leva muita gente até mesmo a sair da igreja. Quando as pessoas começam a olhar para si e elas começam a imaginar assim: eu não tenho o estereótipo cristão adequado, eu não tenho o tipo cristão adequado, eu não sou o bom modelo de crente. Esse tipo de sentimento, de percepção equivocada, leva muitos crentes a se desviarem do Evangelho. Parte dessa culpa é nossa, parte dessa culpa é do próprio indivíduo, e parte dessa culpa são as setas inflamadas, os dardos inflamados de Satanás. O inimigo pega todas as brechas e ele derruba paredes, derruba muralhas. Se nós mantivermos as brechas, ele então coloca ali a sua arma secreta, a sua arma de destruição, e ele consegue, por intermédio daquela brecha, entrar e fazer um alvoroço em nossa vida. Então, a brecha é a que nós abrimos em nosso coração. Quando nós olhamos para nós mesmos e nós imaginamos: eu não sirvo para isso, eu não sirvo para a igreja, eu não tenho espaço na igreja. E parte dessa culpa também é da igreja, que não consegue absolver as diferenças, que não consegue entender as diferenças. Deixa eu dizer uma coisa para você, para que você possa entender um pouco mais e me conhecer um pouco melhor. Eu sou pastor, mas não quis ser pastor desde sempre. Na realidade, eu relutei contra o ministério que o Senhor havia me dado. Eu vim de um período fora da igreja e eu fui roqueiro, tive o cabelo grande, crescido, e gostava daquele modelo, gostava daquele estereótipo, e eu achava que eu não cabia bem no estereótipo da igreja. Eu não falava a linguagem da igreja, eu não sabia dizer as coisas que a igreja sabia dizer tão bonitas, eu não sabia cantar as canções com empolgação, eu não sabia, não entendia como eu poderia expressar fé por meio de uma aparência, de um estereótipo e de um jeito, de um modelo tão diferente. Então, durante muito tempo eu estive fora da igreja, por achar que eu não tinha lugar dentro dessa igreja, por achar que eu não tinha espaço dentro dessa igreja. A igreja não cabia em mim e parecia que eu também não cabia dentro da igreja. Até que o Espírito Santo de Deus, essa obra só é feita pelo Espírito Santo de Deus, ele me convenceu de que eu tinha realmente um lugar no corpo de Cristo e que eu poderia ser útil. E hoje eu quero falar, se me lembrar ao término dessa live, eu quero pontuar aqui onde o Senhor me mostrou que eu seria útil. Então hoje eu quero falar sobre você, e eu quero falar para você, quero falar a você, amém? Bom dia, meu amigo pastor Mauro, Deus abençoe. Eu quero falar de você e a você sobre o nosso chamado ministerial, sobre o nosso lugar no corpo de Cristo. Quando a gente fala de chamado, as pessoas geralmente entendem assim, que a pessoa ou é pastor, ou é adorador, ou é diácono, ou é missionário. Mas a palavra de Deus tem tantos lugares para você no corpo de Cristo Jesus. Vamos começar então lendo, para a gente poder pegar esse sentimento positivo que vem do Senhor, esse sentimento espiritual que o Senhor produz em nós, para que a gente possa entender onde a gente se encaixa dentro da palavra do Senhor. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo de número 12 e 13. Primeira carta aos Coríntios, 12, nos versículos 12 e 13. Nos diz assim: o corpo humano tem muitas partes. Eu estou lendo na nova versão transformadora. O corpo humano tem muitas partes, mas elas se formam em um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Essa afirmação do apóstolo Paulo, ela é linda. O corpo humano tem muitas partes, mas todas as partes se fundem em um só corpo. Assim também o mesmo acontece com o corpo de Cristo. Na versão revista e atualizada diz: da mesma forma acontece no corpo de Cristo. Esse paralelo de comparação, ele é muito importante para a gente entender
detalhes sobre a nossa participação na igreja. E daqui a pouco eu vou dizer algumas verdades sobre a nossa participação na igreja e você certamente vai se identificar com algumas delas. O versículo 13 diz: alguns de nós são judeus, outros são gentios, outros são escravos, outros são livres, mas todos nós, eu gosto dessa palavra, todos nós fomos batizados em um só corpo, por um único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Que palavra linda do apóstolo Paulo, que palavra motivacional, que palavra que traz inteireza, que nos aproxima, que palavra agregadora do apóstolo Paulo. Ele diz: todos nós fomos batizados no corpo de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, e todos nós podemos beber da mesma fonte que é o Espírito Santo de Deus. E ele então vai discorrer em todo esse capítulo 12, daqui em diante, ele vai discorrer sobre nosso lugar no corpo. Ainda que você diga que não é mão, ou não é orelha, ou não é olho, você é aquilo que você nasceu para ser. Você está colocado no corpo de Cristo para aquela função que você foi colocado. Ainda que você negue, ainda que você não entenda que você tem esse lugar, o Senhor colocou você nesse lugar. Ele entendeu você como uma pessoa adequada para este espaço. Ele entendeu que você é a melhor pessoa para estar ocupando este lugar no corpo de Cristo. E agora eu tenho uma palavra que a gente precisa entender antes de discutir o nosso lugar no corpo de Cristo. Nós precisamos entender a palavra batismo no corpo de Cristo. Na realidade, as duas palavras, batismo no corpo, batismo no Senhor Jesus. Nós precisamos entender o que é ser batizado. Então deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você sabe o que é ser batizado no corpo de Jesus? No corpo de Cristo, perdão. Você sabe o que é ser batizado no corpo de Cristo? Você sabe o que é ou quais são os batismos que podem acontecer? Você sabe definir o batismo no Senhor Jesus? Você sabe definir a grandeza do sentido do batismo? Você conhece os 4 batismos produzidos por Deus? Você sabe de um batismo, que é o batismo dos homens, aquele que ele faz nas águas. Mas você conhece os 4 batismos produzidos por Deus, operacionalizados por Deus? Antes da gente prosseguir, lendo a palavra do apóstolo Paulo em 1ª carta aos Coríntios 12, 13 e 14, nós temos que entender uma coisa. O apóstolo Paulo está dizendo: ainda que você diga que não está no corpo, você está no corpo. Ainda que você não entenda que seja útil no corpo, você é útil no corpo. Então a primeira lição que eu aprendo do apóstolo Paulo é que, ao lermos essas palavras, a Bíblia está nos dizendo que há lugar para todos nós no corpo de Jesus. Há lugar para todos nós. Não há um só que esteja fora. Há lugar para todos nós. Há lugar para todos nós em todos os modelos que temos, em todos os formatos que Deus nos criou. Quando nós estudamos psicanálise, nós aprendemos que existe um organismo psíquico vivendo dentro de nós. Nossa alma e nosso espírito produzem, vivem, existem como um organismo que existe do lado de fora. Nós aprendemos que existe um ser interior que precisa ser curado, tratado, ouvido, atentamente tratado e receber atenção. E quando a gente descobre isso, a gente começa a perceber que existe uma pessoa física, mas existe uma pessoa especial morando e conduzindo esse corpo físico. Em outras palavras, eu quero dizer que existe um modelo estereótipo físico, aquele que você vê, mas existe um modelo interior que Deus vê. E nesse modelo interior, muitas vezes ele se replica nesse modelo exterior e nós achamos que a pessoa então fugiu da curva. Ela não está dentro da régua de medição do Senhor. Ela não cabe nos padrões da igreja. Mas você está redondamente enganado. Nós é que produzimos isso. Nós é que criamos esse sentimento ou esse assentimentalismo concernente a lugares onde nossos irmãos podem estar. Porque a palavra de Deus nos diz em João capítulo 6, no verso 37,
João 6,37. O Senhor Jesus disse: todo aquele, é uma palavra absoluta, meu irmão. Todo aquele que o Pai me dá, que vem a mim, de modo nenhum eu lanço fora. Todo aquele que vem a mim, que o Pai entrega a mim, disse Jesus, de modo nenhum. No reino de Deus não há pessoas que são dispensáveis. No reino de Deus não há inúteis. Não há pessoas inúteis e nem dispensáveis. No reino, na agência do reino, aqui na terra, chamada igreja, aí sim, há indispensáveis e há inutilizáveis. Então vou repetir. No reino de Deus, não há pessoas dispensáveis e não há pessoas inúteis. Mas na agência do reino, na terra, o homem produz os inúteis e os dispensáveis. Mas nós não podemos entender que esse é o sentimento de Deus, porque não é. O sentimento de Deus é que todo aquele que se arrepende, confessa e crê, tem um lugar no seu reino, tem um lugar no corpo do Cristo, tem um lugar na igreja. Para o Senhor, existe lugar para todos nós no corpo. Para o Senhor, todos nós podemos ser úteis, todos nós podemos ser atuantes e indispensáveis. No reino de Deus, o homem é sempre indispensável, porque o Senhor nunca despreza o coração de alguém que se entrega a Ele. E agora, replicando e trazendo de volta o entendimento, eu espero que você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer. Existe uma pessoa morando dentro de nós. Essa pessoa nos conduz e ela expressa o que está dentro pelo seu estereótipo. E nós muitas vezes julgamos as pessoas, entendendo que Deus jamais aceitará alguém que tem um estereótipo que foge do padrão. Mas o Senhor vê esse estereótipo de maneira diferente. Ele olha dentro de cada um de nós. Queridos, quando Deus olhou para mim, Ele não viu um roqueiro, um maloqueiro, Ele não viu um estranho, Ele não viu um estrangeiro, Ele viu um filho. Ele viu um filho. Ele viu um filho que Ele amava e que estava querendo, desejoso de voltar para os seus caminhos. Quando o Senhor olha para você, Ele não vê alguém cabeludo, tatuado, Ele não vê alguém de roupa rasgada, Ele vê o teu coração, Ele vê a sinceridade da tua vida e Ele vê a sinceridade das tuas obras. E Ele ama você. Ele morreu por você. Ele morreu por você que creu, por você que se entregou. Ele morreu porque Ele sabia que você creria nele, se entregaria a Ele. O Senhor ama você. E aí eu quero dizer uma coisa muito especial e muito importante. No corpo de Cristo, que não é a instituição eclesiástica. A instituição eclesiástica é uma agência do reino, mas o reino de Deus é manifesto por meio do povo de Deus. E no povo de Deus você tem um lugar cativo, você tem um lugar especial. Moça, você tem um lugar especial. O seu talento cabe na igreja. O seu talento, rapaz, cabe na igreja. A sua vocação cabe na igreja. O seu talento musical cabe na igreja. O seu talento artístico cabe na igreja. A sua vocação, o seu serviço, o seu amor, a sua paixão cabem dentro da igreja. E Deus ama você e Ele tem um lugar para você. Mas o problema é que muitos de nós não conhecem esse perfil do nosso Deus de inserir aqueles que se achegam a Ele. Veja, o Senhor odeia o pecado e também tem repulsa ao pecador. Mas quando o pecador se arrepende, o desejo do nosso Deus é que todos se arrependam. Quando ele se arrepende, então o Senhor volta-se para ele com um olhar de tanta misericórdia, que Ele espera que você também tenha esse mesmo olhar. É uma pena que a igreja, que se diz cheia do Espírito, enxerga pela carne. Eu vou repetir. É uma pena que uma igreja cheia do Espírito enxerga pela carne. É uma pena,
Porque se nós enxergássemos pelo Espírito, nós diríamos a todos esses grupos, a todas essas tribos, que eles são muito bem-vindos. Nós diríamos, há lugar para você na igreja, para todas as tribos que você faz parte. Há um espaço para você aqui. É claro que eu não me refiro a atos de pecado e atitudes pecaminosas, eu me refiro a comportamentos, eu me refiro a estereótipos, eu me refiro a modelos de vida que a pessoa faz, que ela gosta de um padrão específico que ela estabelece na sua vida. Há lugar para todas as tribos dentro da igreja. Há lugar e há espaço para todos, porque de fato o Senhor também quer conquistar outros iguais a você. Então há espaço para você. E é uma pena que a igreja que se diz espiritual enxerga com os olhos da carne. Então, a igreja que olha com os olhos da carne, ela não entende, por exemplo, os dons do Espírito Santo. Ela não entende, por exemplo, o batismo no Espírito Santo. Há muitos cristãos que nem sabem que há 4 batismos operados por Deus. Então hoje eu quero falar um pouco deles para você. Mateus capítulo 3, no verso 11, nos é apresentado 3 dos batismos que o Senhor administra em nós. Diz assim, Mateus capítulo 3, verso 11. Eu vos batizo com água, disse João, para o vosso arrependimento. Primeiro batismo administrado por homens. Batismo com água para arrependimento, declaração pública de fé. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E agora vem 2 batismos, com Espírito Santo e com fogo. Veja que o Senhor está falando de 2 batismos diferentes. Essa mensagem pregada por João, ela é lá na frente em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 5, citada por Jesus Cristo para confirmação da palavra do profeta. Diz assim em Atos 1:5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Por que Jesus disse isso e deixou para trás o batismo com fogo? Porque ele não citou o fogo que João Batista citou? Porque aqui em Atos 1, Jesus está falando com seus filhos, com aqueles que creram. E a promessa do batismo no Espírito Santo é para aquele que creu e se arrependeu. Porque a palavra do nosso Deus diz que o batismo com fogo, ele tem uma característica bem diferente. É um batismo de juízo, é um batismo de julgamento, e esse está determinado para o ímpio. Mateus capítulo 3, nos versos 10 e 13, e 12, perdão, 10 e 12, vamos dizer assim. E também agora está posto o machado à raiz da árvore, e toda árvore que não produz bom fruto será cortado e lançado no fogo. Veja que agora o profeta João, ele está relacionando o fogo com o ato de juízo, de punição de Deus. No verso de número 13, 12, ele diz, em sua mão ele tem a pá, limpará sua eira, recolherá no celeiro o trigo e queimará a palha no fogo que não se apagará. Então, lá na frente a gente pode discutir esses 2 batismos com mais cuidado, com mais textos bíblicos, mas agora basta que você entenda que há batismos. Um batismo nas águas, administrado pelo homem, que leva ao arrependimento, que fala do arrependimento. O batismo ministrado pelo Senhor Jesus, que nos leva ao Espírito Santo. É Jesus quem nos batiza no Espírito Santo, e é Jesus quem nos batiza ou batiza o ímpio no fogo. E aí vem o batismo que o Espírito Santo produz, e ele está agora no texto em que nós lemos, em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 12, nos versos 12 e 13, que diz, todos nós fomos batizados em um só Espírito. Todos nós fomos batizados em um corpo, e esse batismo no corpo é produzido pelo Espírito Santo. Todos nós fomos batizados num corpo e bebemos e temos acesso a um só Espírito. Então veja, batismo nas águas, quem produziu foi o homem. Batismo no Espírito Santo e com fogo, quem produziu foi Jesus. E batismo no corpo de Cristo, quem produz é o Espírito Santo. Então agora nós precisamos entender algo tão lindo. O Espírito Santo nos batiza no corpo de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos coloca, nos introduz no corpo de Jesus Cristo. É muito importante que a gente entenda essa ação tão linda do Espírito Santo de Deus.
o teólogo Albert Barnes, ele escreveu que a ação do Espírito Santo nos torna unidos em um só corpo. E a ideia é que o Espírito Santo nos coloca dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, nos encaixando no lugar onde nosso temperamento, comportamento e emoções vão caber para o bom funcionamento de toda a engrenagem chamada eclesia. Então imagine você, a igreja, como um relógio. Então você pega ali uma engrenagem que tem tamanho diferente. O relógio é tão interessante porque ele tem, aqueles antigos, tem mecanismos tão diferentes, peças minúsculas e peças maiores. E aí o relojoeiro, ele vai colocando ali cada peça em sua peça, e cada um tem sua utilidade. Aquela peça pequena tem sua utilidade, aquela peça grande tem sua utilidade. Todos têm uma só função: fazer com que o relógio ande caminho no horário. Assim também o corpo de Cristo, o Senhor Espírito Santo, ele nos pega e nos coloca no lugar onde nós cabemos, onde nós estamos. Então eu quero dizer uma coisa para você, filho, que sinto de dizer aqui para alguém que está nos assistindo, para alguém que está nos acompanhando. Olha, filho, se você está em uma igreja e essa igreja não encontrou o seu espaço, então o problema não é Deus, o problema não é Jesus. Não abandone Jesus. O problema é a falta de visão da igreja. O problema é uma igreja espiritual que vê com os olhos carnais. Então entenda, o próprio Senhor declarou exatamente o que eu vou dizer aqui agora. Eu mesmo levantarei pastores que vos apacentem. Há um lugar que você vai caber. Há um lugar onde você vai estar. Eu digo a você, você pode servir a Deus em cada uma das igrejas que Deus permitiu que nascessem. Há uma coisa tão interessante na manifestação da pluralidade da igreja, que nós chamamos de formação denominacional. Tantos nomes que a igreja tem, essa pluralidade é uma pluralidade de ação de misericórdia de Deus. Existem pessoas que só se identificam com um modelo de igreja. Por exemplo, existem pessoas que se encaixam no modelo da Igreja Batista, e eles se encaixam ali naquele modelo e ficam confortáveis naquele modelo. Mas outros já não resistem àquilo e eles precisam de um modelo um pouco mais pentecostal e avivado, então eles vão buscar um modelo mais avivado. Outros não se encaixam no modelo tão avivado e vão procurar um modelo mais tradicional. Mas existem aqueles que estão buscando modelos underground, aqueles modelos de igreja que são até pela própria igreja recusados como bons modelos, mas estão salvando vidas. Estão salvando vidas. Estão levando pessoas para o céu. Os modelos underground, que nós atiramos pedra neles, estão fazendo o serviço que nós não conseguimos fazer pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade denominacional. Nós não conseguimos alcançar os jovens que eles conseguem alcançar. Não conseguimos amar as pessoas que eles conseguem amar, e por isso talvez fiquemos com tanta raiva, com tanto assentimento concernente a essas igrejas, mas elas estão fazendo um lindo trabalho. A igreja Bola de Neve, a igreja Comunidade do Cazé em Belo Horizonte, a igreja Arca em Belo Horizonte, a Caverna de Adulão e tantas outras igrejas underground que acontecem e que estão salvando pessoas. Estão salvando, resgatando o teu filho, que você não consegue levar para a igreja, que eu não consigo levar para a igreja. Eu tenho filhos em uma idade de escolhas, e nessas escolhas, eles têm a liberdade para fazer a escolha que querem, porque o Evangelho não é uma herança paterna. O Evangelho não é uma herança. O Evangelho é uma consciência e adquirida por fé. O Evangelho não passa de pai para filho. O Evangelho, a salvação, não se deixa para um filho como herança. Não se deixa a herança para um filho dizendo: olha, meu filho, eu agora vou deixar para você a salvação. Não existe isso, meu irmão. Não existe isso. E na tentativa de nós incutirmos e enfiarmos os nossos filhos em um modelo que eles não cabem, nós acabamos por expulsar os nossos filhos do corpo de Cristo Jesus. E eu quero dizer para vocês que cada membro do corpo cabe em um lugar específico e cada irmão cabe em um lugar específico. Em Efésios capítulo 4, no verso 4 e 5 diz: há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados para uma só esperança e uma só vocação. O Senhor usa uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos vós.
Há um só corpo e há um só Espírito. Há um só, foste chamados todos os diferentes para uma só esperança na sua própria vocação, para um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai. O que eu acho lindo dessa palavra do apóstolo é que ele está dizendo para mim que o Senhor consegue ler os corações. O Senhor consegue enxergar as diferenças, Ele consegue enxergar a criação que Ele fez, Ele consegue perceber a criatura que Ele fez. E Ele está tentando ensinar para nós: olhe com o meu olhar, olhe com o meu jeito de ver as coisas. Não olhe com o seu olhar, não olhe para o outro com o seu olhar. Eu quero dizer para você nessa manhã, não sei exatamente para quem, se para todos ou se para alguns, mas eu quero dizer primeiro para alguém aqui que está nos acompanhando: há um espaço para você no corpo de Cristo. Há um lugar para você no corpo de Cristo. E o Senhor, se você permitir, Ele te levará, Ele te conduzirá a este lugar e Ele vai encaixar você neste lugar. Quando nós falamos deste lugar, nós falamos de dons espirituais, dons ministeriais, dons de serviço. E podemos falar em outro momento sobre esses dons espirituais, e é um desejo no meu coração falar sobre isso em nossas lives. Mas veja, os dons espirituais são dados pelo Espírito como Ele quer, a cada um como Ele apraz, como Ele deseja. Não é dado àqueles que a igreja determina, não é dado, graças a Deus, àqueles que os homens determinam. Porque por nós mediríamos as pessoas pela aparência. Mas o Senhor não olha com o olhar do homem, Ele vê com o coração, Ele vê e sonda os corações das pessoas. O Senhor projeta em nós um olhar de amor e misericórdia. O Senhor não olha para nós com o olhar que o homem olha para nós. Então deixa eu dizer uma coisa para você: pessoas estão virando o rosto para você na igreja, porque você tem um estereótipo, ou adotou um estereótipo um pouco diferente, que as pessoas não conseguem aceitar. Eu quero dizer para você, não estou falando de comportamento de pecado, porque o pecado você tem que abandonar e se arrepender, e não praticar. Estou falando de um modelo de vida que a gente adota, de um jeito de vida que a gente adota. E se você tem esse jeito de vida, saiba, não é Deus quem está te rejeitando, senão o homem quem está te rejeitando. O Senhor tem um lugar para você. O Senhor tem um espaço para a sua vida. O Senhor quer levar você para um lugar seguro. O Senhor tem um lugar onde as pessoas vão amar você do seu jeito. O Senhor tem um lugar onde as pessoas vão aceitar você do seu jeito. O Senhor te projeta com um olhar de amor. Sabe uma coisa muito interessante que você, crente, deve pensar? É que nós olhamos para as pessoas com o olhar que temos em nosso coração. Então, quando nós olhamos com reprovação, julgamento, é esse o nosso coração. Cuidado, cuidado, porque os teus olhos podem estar sendo reveladores do teu caráter. Cuidado, porque aquele que julga será julgado, aquele que acusa sofrerá acusação. Com a mesma medida que você mede, você será medido. Cuidado. Então nós temos esse problema com o estereótipo das pessoas. Mas nós também temos um problema com as pessoas aceitarem e entenderem o seu dom espiritual. O Senhor tem um dom para você. Amém? Diga comigo, escreva aí: o Senhor tem um dom para mim. É a mesma verdade que nós acabamos de dizer. O Senhor tem um lugar para você no corpo. O Senhor tem um dom para você. Ele tem um dom. Talvez Ele já tenha te dado esse dom. Eu não me refiro a talento. A diferença de talento para dom é que o dom é algo que você não tinha e veio pronto da parte de Deus. O talento é algo que você desenvolve. Deu para você perceber? O talento é algo que você já traz no seu DNA, talvez de uma herança familiar. Você tem o talento musical, o talento artístico. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de dom. O dom é um pacote, é um presente que vem funcionando plenamente, e que você, ao recebê-lo, você abre e atua por meio daquele talento que Deus te deu, daquele dom que Deus te deu, e opera um talento que você não tinha,
Então deixe-me citar para você um exemplo dos dons espirituais, dos dons ministeriais e dos dons de serviço. Os apóstolos e discípulos de Jesus no Pentecostes eram, na sua maioria, homens indoutos, sem cultura, mal falavam o próprio aramaico, a língua do seu povo, mal sabiam conversar corretamente, mas quando o Espírito Santo veio sobre eles, o apóstolo Pedro, talvez o mais tosco de todos eles, o mais matuto de todos eles, digamos assim, ele foi enchido pelo Espírito e ele falou, e a multidão se tornou extasiada com aquela palavra de tanta sabedoria vinda de um homem tão simples. Ele recebeu o pacote fechado, que funciona. Ele recebeu o dom, e um dom que funciona, um dom que reage, um dom que opera tudo. Ele não precisava desenvolver nada, estava nele, ele operava isso aí, ele fazia isso aí, e o Senhor nele fazia essas coisas. Ele era um instrumento de Deus e Deus o usava. Na igreja, na Rua Azusa, Igreja da Fé Apostólica, há um relato de um feito também extraordinário. Uma irmã, no início dessa igreja, uma irmã que recebia a igreja em sua casa, não sabia nada de música. De repente ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. E havia um piano em sua casa, e ela começou a tocar esse piano, e ela compôs centenas de canções. O dom é um presente que vem pronto, não é algo que se desenvolve, ele vem pronto. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho um dom, agora tenho que desenvolver. Não, você tem um talento. Agora você tem que desenvolver o seu talento. Você vai precisar de um professor desse mundo para desenvolver seu talento. Você vai precisar de um bom músico para ensinar você música, um bom professor de línguas para ensinar você a língua que você quer. Isso é talento. Mas o Senhor te dá um dom, e o professor se chama Espírito Santo. O professor se chama Espírito Santo. Ninguém ensina para você. Ninguém ensina para você. O Espírito Santo te toma, e você, como instrumento dele, ele te usa. E não importa o tamanho que você tem, se você se sente pequeno, se você se sente tão minúsculo, se você se sente tão inferior, o Espírito Santo não se importa com o que você se sente. Ele não se importa com o seu sentimento, porque ele projeta em você o sentimento dele. Então ele olha para você e diz, é útil para mim, é importante para mim, eu quero usar esse menino, eu quero usar essa menina, eu quero usar esse homem. Às vezes você olha para você e diz, eu já sou velho, já estou passado, já passou o meu tempo, já acabou, mas o Espírito Santo olha e diz, dá para trabalhar ainda, dá para fazer algo lindo ainda na sua vida, eu tenho ainda um projeto com a sua vida, eu ainda posso usar você. Quando você olha com um olhar de desdém, Deus olha com um olhar de motivação. Quando você olha com o olhar da sua carne, Deus olha com o olhar do Espírito. Quando você olha com o olhar de fim dos tempos, Deus olha com o olhar de recomeço. Quando você olha com o olhar de desistência, Deus olha com o olhar de motivação. O Senhor te conhece e Ele sabe exatamente o que você é. E quando Ele te aceitou, Ele sabia exatamente quem você era. Ele não tinha dúvida de quem você era. Quando você levantou suas mãos ou fez uma oração em casa, meio tímida, dizendo, Senhor, eu te recebo como meu Salvador. Ele sabia quem você era. Quando Ele disse, venha a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos alivio, eu sei quem é você. O Senhor não se surpreende com você, não se surpreende com o teu temperamento, não se surpreende com os seus maus hábitos, não se surpreende com suas manias, Ele não se surpreende com a sua limitação. Ele fez você e Ele conhece você, então Ele não vai se abater pela sua limitação, antes Ele vai usar você poderosamente. Então você olha para você e diz, eu sou uma criança. E um profeta disse isso, Jeremias disse isso. Ele tinha em torno de 9 a 12 anos, quando o Senhor o chamou para profetizar. E ele disse, Senhor, eu não passo de uma criança. E o Senhor disse, não diga que é uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, você irá. E aquilo que eu te disser, você vai dizer. E você vai repreender, porque eu estou em você. Eu quero dizer para você, não diga que você é uma criança. Não diga que você é um recém-convertido, porque isso não importa para Deus te dar coisas, para Deus te dar dons espirituais, isso não importa.
Não diga que você está velho, não diga que o tempo passou, porque o Espírito Santo olha com você com um olhar completamente diferente. Ele está vendo você agora, está vendo você como você é. Ele sabe quem você é. Então o Espírito Santo está dizendo, eu tenho um projeto para a sua vida. Eu tenho um projeto para a sua vida. Eu sei o que fazer com a sua vida. Querido, o Espírito Santo define o lugar quando a Bíblia diz batismo no corpo de Cristo. O Espírito Santo não terceiriza isso. Ele define o lugar. Ele, porque ele sabe os corações. Não é o pastor quem define o teu lugar na igreja. É o Espírito Santo. E a coisa do Espírito Santo é tão linda que o Espírito Santo não força as coisas, sabe, querido? Nós, pastores, às vezes batemos no peito e dizemos assim, eu sou o líder dessa igreja. Mas o Espírito Santo chega com sua paz e diz, está vendo aquele menino que acabou de entrar na igreja? Eu quero usar ele. Então o pastor, quebrantado, diz para o menino que acabou de entrar na igreja, vem para cá, vem para cá. E ele começa então a usar aquele menino tão poderosamente, que quebranta toda a igreja. Nós às vezes batemos no peito e dizemos, nós somos o líder dessa igreja. Mas o Senhor então mostra um ancião e diz, se aproxima dele, dê um abraço nele, diga que eu o amo. E quando você faz isso, ele se entrega, ele se derrama. E ele diz, eu precisava tanto desse abraço, porque eu achava que estava velho demais. Pois o Espírito Santo tem um lugar para todos dentro da igreja. A palavra do nosso Deus nos diz em Joel, capítulo 2, derramado o Espírito Santo, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito, os servos profetizarão. E aqui há uma ligação muito interessante, um desenho muito bonito que o Espírito Santo está fazendo. Porque ele está dizendo, o jovem que precisa ver para crer, eu vou dar visão para ele. Não tem problema, ele quer ver para acreditar, eu vou mostrar para ele. O ancião perdeu o sonho, não sonha mais, eu devolvo o sonho para ele. Eu vou fazer ele sonhar de novo. Eu vou fazer ele entender que a vida acaba quando eu digo sim e ponho um ponto final. Até aquele momento ele ainda tem muito para fazer na minha obra. É Deus quem vai colocar um ponto final na tua história, não você. E aí o servo, o escravo diz, eu não sou útil. E o Senhor faz ele profeta. Faz dele um profeta. Enche sua boca de sabedoria. E o servo prega para o patrão. O servo prega no domingo para o seu chefe, para o seu líder de uma grande empresa. O office boy sobe ao púlpito e prega. E o dono da grande empresa, do banco, chora. Porque o Senhor Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. Então o Senhor devolve o sonho do velho. O Senhor dá visão para o novo. O Senhor dá honra àquele que é humilhado. O Senhor reconhece aquele que não é reconhecido. E Ele coloca no corpo como Ele bem quer. E Ele usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Então às vezes nós não somos o melhor modelo, mas o Senhor nos torna o melhor modelo. Nos torna o melhor modelo. Eu quero dizer para você, essa obra o Espírito Santo não terceiriza. Ele não passa para outra pessoa. É Ele quem faz. O Espírito Santo também é a segunda verdade sobre o batismo no corpo. O Espírito Santo capacita o chamado. Quando você vai para Cristo, você não está pronto. Não você, mas Deus te faz pronto. E Ele te coloca na condição de preparado, de pronto para aquilo. Eu quero dizer uma coisa agora, muito séria, para aqueles irmãos que estão há tanto tempo na igreja e olham para o seu ministério e dizem, o meu tempo acabou. Meu irmão, ministério só acaba quando Deus te chama. Os ministérios e os dons e as vocações do Senhor são irrevogáveis. Então mude de ideia hoje, porque o Senhor não disse para você que Ele desistiu de você. Você está desistindo dele, Ele não. E os jovens estão dizendo, não há espaço para mim. Há uma igreja para você sim. O Senhor vai mostrar para você isso. E aquele que é tão simples, tão humilde, está dizendo,
Na minha igreja eu não tenho lugar, pois eu digo para você que na sua igreja, de pessoas doutores e senhores e nobres e grandes homens e mulheres, você que é um empregado, cheio do Espírito Santo, governará todos eles. Porque o Espírito Santo é quem escolhe, quem governa, quem lidera. É o Espírito Santo que não terceirizou essa obra. Uma terceira verdade sobre o batismo no corpo de Cristo Jesus. Anotou a primeira? A primeira é o Espírito Santo escolhe o lugar. A segunda é o Espírito Santo capacita o indivíduo naquele lugar. E a terceira, guarda essa, muitos são chamados, outros são oferecidos. Isso não é um texto bíblico. Isso é eu estou parafraseando um texto bíblico. Muitos são chamados e muitos são oferecidos. E não pense você que Deus dispensa o oferecido. Deus não dispensa o oferecido. Jamais. Tem muita gente que chegou na igreja, recebeu o chamado de Deus, e Deus o pegou, o tomou e o usa com poder. Mas muitas pessoas, numa ansiedade de buscar, se ofereceram, e o Senhor os pegou, os tomou e os usa. Isso está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: busque os melhores dons. E aqueles que entenderam essa palavra não têm vergonha de se achegar diante do Senhor e dizer: eu quero tal dom. Então o Senhor aceita o oferecido. Então guarde essa frase: muitos são chamados, outros são oferecidos. E o Senhor não rejeita nenhum nem outro. Ele usa a todos. Qual é o meu lugar na igreja? É o lugar que o seu coração pulsa. É o lugar que o seu coração queima quando você está ali. É o lugar onde, sem explicações, o Senhor te empurra para fazer. É o lugar onde você se sente confortável para estar. É o lugar onde você não tem às vezes a habilidade, mas quando está fazendo para Deus, você sabe fazer. Este é o teu lugar. E a quarta e última verdade sobre o batismo no corpo de Cristo: o teu lugar não será substituído. Eu vou dizer de novo: o teu lugar não será substituído. Deus não é uma pessoa que substitui seus servos que trabalham mal. Deus é uma pessoa que espera que os seus servos melhorem ou melhora os teus servos. Deus não colocará alguém no teu lugar. Deus colocará alguém para te ajudar, mas no teu lugar não. Elias disse: Senhor, eu quero a morte, porque eu sou o único dentre tantos aqui, Senhor, o único que serve ao Senhor. E o Senhor disse: Elias, fique tranquilo, filho, você não sabe nada. Existem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Eu vou levar você até uma pessoa que vai te ajudar. E o levou a Eliseu. E o interessante é que Eliseu nunca tomou o lugar de Elias. Elias é Elias, e Eliseu teve o seu próprio ministério. E o seu ministério se destacou também, não como o de Elias, porque cada ministério era um ministério diferente. Deus nunca coloca o seu lugar, no seu lugar alguém em seu lugar. Deus capacita alguém para te ajudar e para cobrir o teu espaço, mas não para te substituir, porque Ele estará sempre esperando que você esteja pronto para recomeçar de novo. A igreja às vezes não consegue refletir a beleza do teu Deus, mas Ele é lindo. A igreja vive com tantos medos e cercada de tantas ameaças que ela não consegue ver a beleza de Deus. Mas Deus está aqui, em cada frase: eu quero voltar, eu quero cumprir, eu quero voltar. Deus te abençoe, e eu oro por você, para que o Senhor receba você agora, em nome de Jesus, e você possa voltar a viver naquele lugar onde Deus te colocou. E você que está voltando para os caminhos do Senhor, que você possa ser recebido de braços abertos pela igreja, porque por Cristo você já foi recebido. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Shalom. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você com toda sorte de bênçãos.